Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. A gente está aqui iniciando esse trabalho. Papo Família. Vocês vão chegando, sejam bem-vindos. E aí a gente vai conversando sobre esse assunto que a gente já tinha separado. E eu espero que vocês aproveitem, possam aproveitar de qualquer forma. Vai haver uma pequena troca, tá? Não foi possível a gente fazer essa live com o Dr. Sérgio Thyssen, mas fique tranquilo que a gente vai conseguir remarcar com ele. Tá? Houve uma impossibilidade técnica. Tentou ajustar. Então eu peço a vocês que, na medida que vocês vão entrando, coloquem as cidades de vocês para a gente poder ter uma noção com quem a gente está falando e para onde, na é verdade. Então vão chegando, colocando as suas cidades. A Laide de Mato Grosso do Sul. Olha que legal. De a Beth, o Carlos de Campo Grande, também Mato Grosso do Sul. Olha, mais pessoas de Mato Grosso do Sul. Vocês estão nos acompanhando tanto pelo Facebook quanto pelo Instagram da Folha Espírita e da Rai TV. Daniela, o Carmo, Rio de Janeiro. Sejam todos bem-vindos. Muito bem, Fortaleza, também estou com saudade de Fortaleza, saudade de ir no Rio de Janeiro, saudade do Mato Grosso do Sul. Estivemos em Campo Grande, falando um tema muito legal, muito importante, necessário, que é o tema do suicídio. E o Dr. Luiz Henrique, falando que é médico psiquiatra, falando sobre um tema, esse tema muito importante, né? Sempre vai ser um tema tão necessário para os dias. Botucatu, São Paulo. E já já vocês vão ter uma boa surpresa aí, para a gente conversar. Quem mais? Quais são as outras cidades? Vocês podem colocar tanto pelo comentário do chat ao vivo do YouTube, quanto pelo Facebook. A gente vai acompanhando aqui, tá bom? Muito bem. Rio de Janeiro, muita gente do Rio de Janeiro também. Berlândia, Aline. Aqui, companheiro do nosso trabalho com a Folhinha Espírita. Vocês conhecem a Folhinha Espírita, né, gente? É a parceria da Folhinha Espírita e com a Rai TV que permite a gente estar aqui juntos hoje. E daqui a pouco vocês vão ver o nosso amigo convidado, ele está se preparando aí. Como eu falei, a gente teve uma pequena troca de última hora, mas vocês vão adorar conversar com ele também. Tá sem áudio? Peraí, deixa eu tentar melhorar isso. Não consegue me ouvir? Ou é só a Marilá que tá sem áudio? Todo mundo consegue me ouvir, né? Só me dê um retorno aí se todo mundo tá conseguindo me ouvir. Pronto, o nosso amigo está aqui, tá ok, tá ok. Então, vamos lá. Vocês estão preparados para a gente conversar? Então, bem-vindo, Nicola. Tudo bem, meu amigo? Bem-vindo, meu amigo. Quanto tempo, hein? Muito tempo. A gente cruza cada vez numa cidade diferente. Não. De vez em quando a gente tem que ir ali e aqui, né? A gente precisa. A gente vai aprendendo, a gente precisa viajar para aprender, tem muita coisa para aprender pelo Brasil afora. Verdade. Nosso país maravilhoso, grande demais, né?
Nossa, a gente precisa. Tem muita coisa para aprender. Eu vou colocar aqui o fone de ouvido que é para não pegar eco. É. Então, infelizmente, como eu estava falando, a gente tinha marcado divulgado para as pessoas o, um trabalho sobre o tema O Evangelho, Coração da Família. E aí não foi possível falar com o doutor Sérgio Thyssen. A gente tinha combinado com ele, mas teve um problema técnico, um probleminha. Depois a gente vai remarcar. E com o Nicola, eu já estou querendo marcar um tempão, mas eu não trouxe o livro aqui, não deu tempo, porque tinha que preparar aqui esse momento para vocês. Mas ao mesmo tempo é gostoso, porque com esses problemas técnicos deixa tudo mais real, né? Deixa tudo mais verdadeiro. Isso que é bacana. Bem real, né? Tudo feito na hora. Tudo Jornalismo, feito na hora. Verdade, igual o jornalismo acontecendo na hora, ao vivo. ao vivo, transmissão. Então, pessoal, vocês que não conhecem, eu vou deixar melhor ele se apresentar, mas eu vou fazer uma pequena apresentação. O Nicola mora aqui, razoavelmente perto de mim, somos vizinhos também, igual como o Simão Pedro falou, que era vizinho daqui de Uberlândia, onde eu estou, que ele estava ali em patrocínio. O Nicola também, porque ele está em Ituiutaba. Então é pertinho, acho que é 1h30 de distância, mais ou menos, né? Então, 1h30. E Ituiutaba, para quem não conhece, é a cidade do nosso querido Jerônimo Mendonça. Quem não conhece, nunca ouviu falar de Jerônimo Mendonça, ele é conhecido muito pela alcunha de O Gigante Deitado, que era aquela pessoa que ficava na maca e ele tinha uma voz linda, maravilhosa e fazia palestras belíssimas, porque ele tinha algo diferente, porque ele trazia a própria experiência da encarnação, falando sobre as suas dores, e como ele superava essas dores, né, além do sofrimento. Né? Ele não sofria praticamente. Claro, tinha muitas dores, mas ele aproveitava as suas dores para o aprendizado e para compartilhar o aprendizado. Mas eu trouxe até o livro aqui, ó. A Aline pegou o livro ali, O Gigante Deitado. Essa é a nova, esse é o novo, claro, mas tem um antigo, então muitas pessoas conhecem por esse aqui, esse modelinho. Então eu tenho os dois, viu, Nicola? Esse é o livro da Jane, né? Jane Martins. Isso, esse é o livro. Esse é o livro da Jane, a Jane Martins Vilela, que fez uma reunião de várias histórias muito interessantes, vale muito a pena. Então, se você estiver passando uma situação agora de dificuldade, seja ela qual for, você está pensando em que as suas dificuldades são muito grandes, que, meu Deus, o que é que eu faço? Não consigo mais, minha família, meu trabalho, enfim, qualquer situação, leia o livro que tem muita história para a gente aprender e ver que as nossas dificuldades não são quase nada, né, Nicola? É isso. Jerônimo foi essa grande escola, na verdade, do homem comum, como qualquer outro, mas que, por uma expiação muito forte, como você disse, passou por vários problemas. Aos 20 anos de idade, esse homem que jogava futebol, que era saudável, alegre, estava na cama, tetraplégico, cego dos dois olhos, problemas cardíacos muito fortes, dores pelo corpo ininterruptas. E esse homem que tinha tudo para cair na revolta, no desânimo, na tristeza profunda, fez justamente o contrário. Ele passou a ser um grande trabalhador da doutrina espírita por todo o Brasil. Então, ele era carregado em sua cama para fazer palestras por cidades diversas, estados diversos, e sempre com o exemplo do bom humor, da alegria, da renúncia, né, da fé acima de tudo. Esse foi o trabalho que o Jerônimo fez em nome da caridade, né? Verdade. A história de Jerônimo. E a Jane, Sim. logo no
nos anos 90, 94, a Jane também é aqui de Tuiutaba, mas saiu da cidade muito jovem para estudar medicina. E ela voltava sempre nas férias, passava as férias todas aqui com a família, em contato com o Jerônimo. Uhum. Após o desencarne do Jerônimo, o Jerônimo desencarnou em 89. E em 94, a gente escreveu esse livro. É O Gigante Deitado, onde ela reuniu, né, aquelas primeiras histórias, casos, lembranças do amigo. E este ano nós também conseguimos fazer o mesmo trabalho. Nós conseguimos Uhum. 83 casos novos do amigo, Nossa. quase praticamente todos inéditos, com familiares, com amigos. E esse mês de março agora nós tivemos a alegria, né, de ter o lançamento. Nós estamos aqui com o livro, ó, Nossa, como é que tá? Ficou muito bonito, né? ficou muito Ficou muito bom. bonito. Também pela editora O Clarim, Novos Casos de Jerônimo Mendonça. A editora O Clarim, que editou o livro da Jane, O Gigante Deitado, Uhum. contou nessa ideia. Graças a você, né, que nos Ah, que é isso. oportunou, ao pessoal da Sophie, do Arrose, daquele dia tão maravilhoso, daquele encontro nosso, eu, você, a Aline, o seu Aparecido. Uhum. Olha o que surgiu, né? Que presente. Mais Ah, mas história do amigo Jerônimo. isso é algo assim, a gente sempre brinca, todo mundo é médio, de verdade. Nesse caso, a gente foi médio do Foi. processo de junção e de criação do livro. Mas, ao mesmo tempo, esse livro já precisava sair, né? As histórias já tinham reunido muitas dessas histórias, vocês têm... É uma coisa interessante que o Nicola, ele vivenciou uma história também com o Jerônimo, conheceu o Jerônimo, então é diferente quando as pessoas conhecem. É a mesma coisa quando você vai ouvir a história de alguém que leu o livro. Por exemplo, se alguém ouvir a história do Alan falando sobre o Chico Xavier, é uma coisa. Mas outra coisa é você ouvir a história de quem conviveu com o Chico Xavier. Então, a mesma coisa. Quando você ouve a história, eu leio o livro, O Gigante Deitado, ou agora Os Novos Casos, do Jerônimo, quando a gente vê os livros, lê e te aprende muito, claro, é riquíssimo. Mas quando você conhece, você tem muito mais coisas para tratar. Então, a Jane reunindo esse material e você reunindo esse material é riquíssimo para que todos nós possamos entender melhor. Porque às vezes a gente acha que as nossas dificuldades são tão grandes, são tão maiores que a dos outros. A gente sempre acha que o jardim do vizinho é mais verde, a grama dele é mais verde do que a nossa. E a gente esquece que para ficar verdinha, bonitinha, alguém está regando, alguém está cuidando, né? Como é que você acha que a gente pode olhar a história do Jerônimo nesse sentido? Você acha que ele conseguia cultivar o jardim e a grama da vida dele nessa dor, nessa questão de ele estar cego, de ele estar sentindo as dores do peito, tinha as inflamações, tinha a questão de não poder andar? Então, um homem desse, ele tinha todos os motivos para se revoltar, para brigar, para ficar chateado com a vida, reclamando de Deus, de chegar e dizer eu não quero mais isso. Então, como é que você acha que ele cuidava dessa grama e deixava tão verdinha, maravilhosa para que nós hoje possamos ver? Olha, o Jerônimo, ele é um exemplo daquilo que o Evangelho nos diz, que quando nós achamos que nós não vamos conseguir, né, o espírito humano busca uma força dentro de si tão grande que a gente só descobre justamente em momentos de provação. Às vezes, no dia a dia, ouvindo histórias de outras pessoas, a gente acha que não seria capaz, né, de passar por um problema. Mas justamente naquele momento em que nós somos testados, se nós sintonizarmos com o nosso Criador, com Jesus, com os mensageiros amigos, nós vamos encontrar a força total para que a gente possa passar por aquilo, né? Chico Xavier, muitos amigos já nos relataram que às vezes procuravam o Chico Xavier para contar os seus problemas. E o Chico Xavier sempre dizia a eles: peça a Deus mais força.
Ele não ensinava as pessoas a pedirem que os problemas fossem minimizados. Ele falava, peça a Deus mais força. Ou seja, nós temos que passar. É a nossa educação espiritual está justamente nos nossos problemas, nas nossas vivências, né? Então, no caso do Jerônimo, era uma expiação. Ele reencarnou com esse projeto reencarnatório. E ele tinha perfeita consciência e lucidez desse processo. Então, ele sempre pedia a Deus mais força para continuar. Ele era o exemplo da fé, da coragem. E o Jerônimo, ele não acreditava na tristeza. Ele não acreditava na doença, ele não acreditava em nada que não fosse o amor, o trabalho, a caridade. Esses eram os seus princípios. Então, próximos a ele, todos iam também aprender nessas lições, né? Não dava para chegar perto do Jerônimo e reclamar, por exemplo. Não tinha como, né? Impossível a gente fazer isso, né? Porque ele passava por a quantidade de problemas e estava trabalhando 24 horas por dia, você ia reclamar o quê? Então, as pessoas chegavam e só de olhar para o Jerônimo já era aquele primeiro impacto, já era uma transformação, né? E aí, no decorrer da conversa, observando o seu exemplo, você percebia quantas pessoas percebiam que os seus problemas eram tão poucos, às vezes, né? Próximo a tudo aquilo que ele passava. Mas, ao mesmo tempo, É verdade. A gente, nossa, a gente precisa de mais pessoas fortes assim para nos ensinar. Será que a gente precisa de ver tantas histórias desse tipo? Será que a gente não consegue aprender através de estudos? A gente precisa de pessoas vivenciar certas limitações e certas superações para a gente poder, de alguma forma, chamar a nossa atenção e dizer, poxa, que isso? O que eu estou falando? Do que eu estou reclamando, né? Então, eu acredito que a bondade da a misericórdia divina é tão fabulosa que permite que a gente viva um tempo com essas pessoas. E aí a gente olha, o que eu estou falando, né? E não só isso, né, Nicola? Não é só a questão de ele sobreviver, não é só a questão de ele estar ali com a gente e de alguma forma viver essa vida sem reclamar. Não é só isso. Ele fez muita coisa. Então, eu gostaria que você compartilhasse com a gente, por exemplo, eu sei do trabalho, das palestras que ele fazia, ele ia fazer as palestras em diversos lugares do Brasil, e isso emocionava as pessoas. Explica a história de que ele tinha o apelido do Tarzan, e aí essa ideia do Tarzan está ligada diretamente às histórias de como a palestra dele tinha uma grande entonação e as pessoas não acreditavam quando ouvia somente a voz, e aí depois quando via ele. Bom, o Tarzan, né? Vamos primeiro, a história do Tarzan. O Jerônimo, na sua adolescência, um jovem perfeitamente comum, como todos os outros, tinha seus sonhos, queria namorar, casar, e ele se tornou espírita mais ou menos de 14 para 15 anos. E logo, quando as dores começaram a apertar ali, né, ele começou a ter algumas crises, mas ele ainda caminhava normalmente. Certa vez, teve uma palestra na casa espírita onde ele frequentava. Veio um orador de fora fazer uma palestra. E o centro ficou muito lotado. O Jerônimo chegou e sentou lá atrás para assistir a palestra daquele homem. E o Jerônimo, em sua casa, ele tinha mania de brincar, né, com ele mesmo. Porque na época havia uns seriados do Tarzan que passava na matinê do cinema. Hoje a gente tem a Netflix, que você assiste os seriados. Naquela época tinha o cinema, todo domingo passava um episódio do Tarzan. E o Jerônimo chegava em casa e brincava consigo mesmo, batia no peito, ele tinha quase 1,90 m, forte, atlético, jogador de futebol.
E ele batia no peito e gritava: eu sou o Tarzan. Só que era uma brincadeira que ele fazia só com ele mesmo, ninguém sabia daquilo. E nesse dia, na casa espírita, o palestrante estava ali discorrendo sobre o assunto. De repente, o palestrante parou. Ele entrou num transe no meio da palestra e fez um silêncio. As pessoas ficaram observando, né, o que será que vai acontecer ali. Ninguém estava entendendo porque ele tinha parado com a exposição. E, de repente, aquele senhor, mediunizado, né, algum espírito se aproximou dele, ele mudou o tom de voz, mudou a feição do rosto, e ele disse, em alto e bom som: eu vim aqui hoje dar um recado para um Tarzan que está aí na plateia. Ninguém entendeu nada do que aquele homem estava dizendo. Mas o Jerônimo, que estava sentado lá atrás, na hora abriu bem os ouvidos e pensou: nossa, o Tarzan sou eu. Esse recado é para mim. E o espírito, através daquele homem, disse: eu quero avisar para o Tarzan que vai começar a selva do sofrimento e que é para ele se agarrar no cipó da esperança. Então, esse recado foi assim, super direto, exclusivamente para o Jerônimo. Porque a partir daquele momento, as crises foram se agravando cada vez mais. Ele passou a andar de muleta, depois ele foi para a cadeira de rodas e depois para a cama. Ficou tetraplégico, né? Depois foi arrancado um olho por uma infecção muito forte, depois o outro olho, foi a cegueira total. Problemas cardíacos muito fortes, né? Que ele tinha dores no peito, quase que o tempo inteiro. O rosto do Jerônimo queimava por um problema circulatório muito forte, então ficava um ventilador ligado no rosto dele, 24 horas por dia. Quando estava muito frio, ele pedia para tirar o ventilador, do contrário, era o tempo inteiro. Então, a história do Tarzan foi essa, né? Foi uma maneira com que a espiritualidade usou para dar esse recado. Mas também, Jerônimo já ia muito a Uberaba, desde também da sua adolescência, ele já conhecia Chico Xavier. Jerônimo chegou a participar com o Chico daquelas campanhas naqueles bairros pobres, sem asfalto, sem luz elétrica. Jerônimo chegou a carregar o lampião perto do Chico, iluminando as ruas. E o Chico, ao longo dessa caminhada com o Jerônimo, ele foi explicando para o Jerônimo as coisas que iriam acontecer no futuro. Então, foi uma grande amizade entre os dois, a vida, e o Chico foi preparando o Jerônimo e depois dando aquele sustentáculo, né? O Chico, bem dizer, foi o pai espiritual do Jerônimo, porque ele é que deu todas as diretrizes, o conforto, o apoio e o encaminhamento para o Jerônimo desempenhar o trabalho que ele fez. Eu lembro de muitas historinhas deles, do que consta aqui no livro. E eu vou contar uma historinha e depois você conta uma historinha do que está no livro aí, tá bom? Tá bom. Não sei se eu vou lembrar a historinha como um todo, os detalhes, né? Porque eu não sou um bom contador de história, pelo menos eu não me acho um bom contador de histórias. Mas eu lembro de uma história que é quando ele foi para o cinema. E aí, primeiramente, para quando ele já estava na maca, imagina, aquela maca, imagina as pessoas que estão aqui, né? O Nicola já conhece a história de cós salteado, como dizia na minha época. De cós salteado é de cabo a rabo. Então, as pessoas tinham que ele queria ir para o cinema, sempre dava um jeito de querer assistir os filmes, e aí tem, eu acho que pelo menos umas 2 ou 3 histórias sobre o cinema nesse livro. E aí, quando ele foi para o cinema, tinha uma moça que sempre ela ia para algum lugar, encontrava o Jerônimo, viu o Jerônimo na rua, uma festa, alguma coisa assim. Aí essa mulher, e todo mundo foi para o cinema assistir um filme, lançamento, e essa mulher parece que foi para o banheiro, e quando foi ao banheiro, era justamente onde estava a maca mas na direção para ir para o banheiro tinha a maca do Jerônimo. E essa mulher tropeçou na maca. E ela chegou reclamando, ela voltou reclamando. Mas que coisa, um absurdo. Onde eu vou, esse aleijado está? Se eu vou para a festa, ele estava aleijado. Se eu vou para
para o mercado, eu vejo aleijado, ou até no cinema o aleijado está. Aí o Jerônimo ficou olhando assim, o que, que eu vou falar, meu Deus? E aí veio aquela leveza do espírito que está liberto desse tipo de situações, de problemas, que fala, mas minha amiga, você também não sai de não para em casa, né? Então quer dizer, por que, que ela encontrava Jerônimo em todo lugar na rua? Porque ela estava sempre na rua também. Então ele encontrou uma leveza e ela ficou olhando assim, de que tirada que ele deu, né? E aí ela chegou e pensou, olhou, desmontou, que ela não estava esperando aquilo. Geralmente as pessoas, quando estão bravas, querem falar, reclamar de alguma coisa, está esperando uma reação do mesmo nível, da briga, da discussão, para que a discussão continue, inflamados, como todos nós fazemos, né? Muitos de nós fazemos isso. E aí ela quebrou o estilo, a vibração que ela se encontrava, e ela começou a rir. E aí ele riu também, porque desmontou ela, e ela ficou desmontada, e os dois riram, e aí depois eles se tornaram amigos, conta a história. Então eu acho fantástico como a gente pode aprender na medida que as pessoas vêm de alguma forma bravas, chateadas, reclamando, e a gente de repente simplesmente desmonta a pessoa. O Chico Xavier fazia muito isso, né? Às vezes as pessoas iam lá reclamando, pedindo, exigindo, mas Chico, eu estive aqui nessa fila o dia todo, eu estou aqui desde de manhã, estou aqui desde cedo, eu estou aqui há 4 horas na fila, e não fui atendido, não recebi uma carta. E aí o Chico, aquela doçura de sempre, e é por isso que a gente fala do Chico até hoje e vai falar por muitos anos, por muitos séculos, assim como a gente fala do Cristo, assim como a gente fala do Gandhi, assim como a gente fala de Madre Teresa de Calcutá, e assim como a gente fala das pessoas boas que nos trouxeram tantos bons exemplos. Isso. E agora essa história. Vou contar uma história aqui que está nos novos casos, uma das, né, que estão aqui. Eu me lembrei de uma história muito interessante. O Jerônimo estava em sua casa e a sua mãe na cozinha preparando o almoço e alguém bateu a porta, né, bateu palmas, né? E a mãe do Jerônimo foi lá ver quem era, voltou, passou direto para a cozinha de novo. Aí o Jerônimo perguntou, falou: mãe, quem é que estava lá fora? Aí ela pegou e falou assim: ah, meu filho, sua mãe chamava Dona Antônia. Era um senhor vendendo farinha. Naquela época, anos 50, 60, aqui nas cidades do interior, as pessoas faziam a farinha de mandioca em casa, né, na fazenda, colocava naqueles sacos grandes e saía vendendo de porta em porta. E aí isso era um costume de várias cidades do interior, né, do país. E a pessoa comprava o litro. Tinha 1 litro de óleo, o óleo vinha num litro de metal, né, um recipiente, e a pessoa comprava o litro, enfiava ali dentro, tirava 1 litro de farinha, colocava num saquinho menor e levava. E aí a mãe do Jerônimo disse: ah, era um senhor vendendo farinha. Aí o Jerônimo disse assim: mãe, a senhora comprou? Ela falou: não, meu filho, nós já temos muita farinha aqui em casa. Aí ele falou assim: mãe, ele deu uma ordem. Falou: mãe, vai lá fora agora, chama aquele homem e compra a farinha. A ordem dele foi tão incisiva que a mãe deu meia volta na hora, foi lá de fora. O senhor estava um pouco para frente, ela chamou, comprou 1 litro de farinha. Quando ela voltou, o Jerônimo falou: e aí? Aí a mãe dele falou: comprei. Aí ele falou assim: a senhora comprou quanto? Ela falou: 1 litro, Jerônimo, nós já temos farinha aqui em casa. Aí ele falou: não, mãe, é para comprar a farinha toda. Aí a dona Antônia levou aquele susto, falou: Jerônimo, comprar um saco de farinha? Ele falou: é, mãe. Ela falou: mas para quê? Ele falou: mãe, vai lá antes que a senhora perde esse homem, antes que ele desapareça. Vai lá agora e compra o saco de farinha todinho daquele homem. E a dona Antônia não gostou daquela ideia, saiu resmungando, pegou o dinheiro e foi lá. Chamou o senhor, que já estava algumas casas abaixo. O senhor voltou e ela falou: olha, eu quero comprar mais, eu vou comprar tudo que o senhor tem aí. Quando a dona Antônia falou isso, aquele homem começou a chorar. Um homem muito simples, muito humilde. O homem começou a chorar. E aí ele falou: olha, eu quero agradecer demais a senhora estar fazendo isso por mim. Aí ela falou: por quê? Aí ele disse assim: a minha esposa está muito doente, está passando uma enfermidade grave. E ontem eu consegui levar lá ao médico.
Só que nós não temos dinheiro para aviar a receita, para comprar os remédios. Então, ela passou a noite inteira ainda com dores, sofrendo a doença, sem eu ter condições de comprar o remédio. E hoje eu saí, agora de manhã, para vender essa farinha. Só quando eu terminasse de vender toda a farinha, é que eu ia ter dinheiro para comprar os remédios e voltar para casa. E a primeira casa que eu bati foi a da senhora. E aí ela voltou para dentro, né, muito emocionada, e falou para o Jerônimo o que tinha acontecido. E o Jerônimo contava que, nesse momento, ele não sabia, né, a situação daquele homem, mas ele tinha intuição. Ele era dotado, assim, de uma intuição muito forte nesse sentido, né? Ele ia de encontro ao problema das pessoas antes das pessoas falarem. Então, isso era uma constante. Quem convivia com o Jerônimo via isso acontecer o tempo inteiro. Ele, antes da pessoa, às vezes, abrir a boca, ele já falava o que aquela pessoa precisava ouvir, né? E essa história da farinha é uma das que ele usou esse poder para ajudar alguém. E aí depois foi aquela festa, né? Porque um saco de farinha, a dona Antônia deu farinha para todos os filhos, para os vizinhos, né? Comer farinha em muito tempo. E o Jerônimo depois transformava essas histórias em casos engraçados, que ele fazia a gente rir muito, né, com essas histórias. Uhum. É muito bonito, né? A intuição, especialmente a intuição para o bem, né? A intuição para o bem é uma coisa que a gente deveria muito utilizar, porque a gente usa muito o instinto para nos precaver de situações que a gente tem algum medo, tem algum tipo de receio, né? Então a gente vê bichos, a gente tem medo de um bicho, então a gente usa o nosso instinto de proteção para fugir. Mas usar a intuição para ajudar alguém, nossa, eu acho que alguém precisa, eu acho que aquela pessoa ali, acho que ela está falando a verdade, acho que ali eu vou ajudar. A gente não usa muito isso. E é tão importante porque às vezes a gente pode descobrir uma história muito difícil. A gente acaba tendo essa oportunidade. As pessoas estão gostando das histórias, viu, Nicola? Aqui, ó, a Daniela falando que as histórias são lindas. Quem mais aqui? Deixa eu ver. A Vilma Lima também, tantas histórias emocionantes. Porque o Jerônimo traz isso muito, né, pra gente. A própria Horácia aqui também, falando que linda história. As histórias são inúmeras, gente. Vocês precisam conhecer esses livros. Olha, até nós começamos dessa vez agora, nós conseguimos, primeiro, contar um pouquinho de como é que surgiu esse livro, né, Os Novos Casos. Eu convivi com o Jerônimo de 3 a 4 anos aproximados na minha adolescência e na minha juventude. Na época eu só estudava e chegava a hora do almoço, a dona Terezinha me pegava, a gente ia para a casa do Jerônimo quando ele estava em Tuiutaba. Como ele viajava muito, ele estava aqui, então a gente passava a tarde na casa dele. E há alguns anos atrás, uns 4, 5 anos atrás, eu falei, olha, eu precisava começar a anotar aquilo que o Jerônimo falava, porque muitas vezes ele falava coisas nos orientando, e eu escrevi ali umas 3 a 4 páginas e guardei, mas a ideia não era que se tornasse um livro. Era simplesmente de lembrar algumas coisas que ele havia dito. Sim. E aí, em janeiro de 2019, nós estávamos lá no congresso, na Espírita de Uberlândia, no céu, conversando com a Alan e a Aline, e começamos o assunto sobre o Jerônimo, alguma coisa assim. E o Ala falou, olha, eu vou te apresentar o pessoal do Clarim, que publicou o livro Gigante Deitado. E a gente começou aquele bate-papo com o senhor Aparecido, e o senhor Aparecido perguntou, né, se tinha mais casos. E na hora, eu nem me lembrava que eu tinha escrito essas histórias. Eu falei, sim, tem muitos casos do Jerônimo inédito, né? E aí ele disse, olha, faz um compêndio e nos manda, que nós vamos analisar, né? E ele nos deu um prazo, assim, até curto. E aí eu lembrei dessas memórias, comecei a escrever primeiramente aquelas lembranças que eu tinha com ele, e depois fui atrás dos amigos.
Então, nós conseguimos trazer 83 casos, praticamente todos inéditos. Nessa pesquisa, nós recebemos 2 arquivos de fotografias inéditas também, Nossa. da família de uma amiga de fora, que é a Lu, lá de São José dos Campos. Então, são 42 fotografias também, quase todas inéditas. Os depoimentos, né, foram 20 amigos que contribuíram. Então, está um livro assim, de experiências. Nós colocamos uma biografia do Jerônimo, relativamente curta, para entender esse processo. E as histórias, aqui tem 83, né? Tem muitas. Porque o pessoal Muita história. fala que as histórias são histórias que evangelizam. A maneira de Jesus contando as parábolas, as histórias elas sempre nos evangelizam. Então, uma ideia é justamente essa. Verdade. Aliás, para quem quer adquirir esses livros, vou até colocar aqui o site, tá? O Clarim, não sei se vai aparecer exatamente o site, a disponibilidade do link aí, mas de qualquer forma vocês vão poder depois, tá? É o clarim.com.br. E o bacana é que vocês vão poder pegar os 2 livros, porque os 2 estão lá disponíveis. Então, adquiram os 2. Porque o que é interessante é que, através dos livros, vocês vão ter muitos recursos. Então, se você é palestrante espírita, você vai ter material para contar muitas histórias de todos os temas possíveis e inimagináveis. E se não tiver um tema diretamente ligado, aí eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil não ter pelo menos um tema conectado ao tema que você vai fazer a palestra. Mas vai aparecer, de alguma forma, a opção de você fazer referências muito próximas. Então, vocês vão ter os 2 livros. Os 2 livros, aproveitem agora, estão entregando, os correios estão funcionando, então vocês podem adquirir e vão participar, sim, dessa riqueza que são essas histórias dos 2 livros, tanto o Gigante Deitado quanto os novos casos do Jerônimo Mendonça. E esse ano, o Nicole ia fazer o lançamento do livro no evento de Matão, que nós estaríamos, que seria agora em maio, não é isso? Seria amanhã. Amanhã, olha só! E nesse horário a gente já estaria no meio da estrada, né? Já estaria a caminho. Ia ser amanhã, ia ser dia 2, né? Sábado, o dia todo, e amanhã à noite, se não me engano. É verdade. E a equipe lá, o pessoal é fantástico. Eu recomendo, quem puder, para o ano que vem, ou se eles conseguirem, a gente conseguir fazer de alguma forma para o segundo semestre, para o ano que vem, façam um planejamento para irem a Matão. Não é distante de São Paulo, não é muito distante. Quem está aqui perto da região de São Paulo consegue acesso fácil. Você pode ir, também é muito próximo de São Bernardo do Campo, se não me engano, é perto de Campinas, é tudo por ali perto. Né? Araçatuba, né? É tudo ali, não é muito longe, não. É 1h30 de carro, 2 horinhas. Dá para ir participar do evento, que é o Espíritas em Ação, né? Além disso, sempre tem autores, escritores, espíritos, para vocês conhecerem as histórias. Não é somente eu falar assim, autor não é para só ir lá tirar foto e pegar. Não. Pega o livro autografado, claro, mas conhece um pouquinho da história do livro, os assuntos que estão ali conectados, né? Tem muita coisa bacana. E, além disso, aproveitar para conhecer o Museu do Caiba Schutel, que está lá. Então você vai conhecer um pouco da história desse homem, porque o Clarim, na verdade, é a base da estrutura do jornal, né, da Revista Internacional de Espiritismo. Então, o jornal O Clarim, a Revista Internacional de Espiritismo. O Caiba Schutel foi um grande divulgador da doutrina espírita, talvez tenha sido um dos primeiros a utilizar a comunicação para divulgar a doutrina espírita via rádio. Ele fazia palestras via rádio. Então, imagina, ele foi o fundador da cidade de Matão, foi o primeiro prefeito da cidade de Matão e foi um grande divulgador via rádio. Então, é fantástico. Eu lembro das histórias, Nicola, eu vi muitas histórias do Jerônimo participando, acho que de programas de rádio, entrevistas, e algumas entrevistas, e também ele fazia um atendimento por telefone, não é isso? Para algumas pessoas.
O Jerônimo, ele trabalhava o tempo inteiro. Toda hora ele estava pensando em alguma forma de fazer o bem. Então, uma das coisas que ele fazia era, ele chamava de cafezinho espiritual. Não. Então, era assim. O Jerônimo ele ficava deitado na cama, o telefone ficava ao lado assim, da sua cama. E aí ele chamava a gente, né? Ele dizia, Nicola, me ajuda aqui. Eu ficava em pé, aí ele falava, diz que o número tal. Ele tinha todos os números na cabeça. Raramente ele pedia para a gente olhar alguma coisa no catálogo. E aí a gente discava o número e colocava o telefone ali, né? Segurava o telefone para ele. E aí ele pegava e falava com a pessoa, conversava com a pessoa, né? Cumprimentava e tudo. Aí ele falava assim, fulano, fala um número. E a pessoa dizia, por exemplo, 17. E aí a gente estava com um livro na mão de Emmanuel, geralmente, uma mensagem, e aí a gente abria lá a mensagem 17 e lia para aquela pessoa aquela mensagem. E depois voltava o telefone para o Jerônimo. Geralmente era uma coisa assim, mas inexplicável, porque as mensagens falavam justamente aquilo que as pessoas estavam precisando ouvir naquele momento. Era uma coisa assim, era uma sincronia, mas assim, uma coisa divina até. Primeiro, dele lembrar daquela pessoa naquele momento. E ele ligava quase 100% das vezes, as pessoas naquela hora estavam passando conflitos e problemas. Era impressionante esse trabalho que o Jerônimo fazia, né? Então, esse era o cafezinho espiritual. Outras vezes, ele ligava para as pessoas, né, da mesma forma, alguém discava, e ele pedia, ele dizia, fulano, pega o evangelho que está aí do seu lado. Agora, como que ele sabia, né? A pessoa olhava e o evangelho estava lá. Fulano, igual uma amiga relata numa das histórias aqui do livro, que ela estava conversando com ele e ela fala, e aí ele disse assim para ela, fulana, pegue o livro de mensagens que está no tamborete. E ela olhou, tinha um tamborete com o livro do Emmanuel do lado. Ela não tinha nem reparado. E aí ela abriu o livro e falou, caiu uma página sobre maternidade. E ela tinha ligado para o Jerônimo para contar para ele que ela estava grávida. E ela abriu a página, caiu a mensagem que era sobre maternidade. E ali ele ia conversando com a pessoa, né, em cima da mensagem e tudo. E ele ligava também, né, fazendo as campanhas, que eram ininterruptas. Então ele começava a ligar, fulano, estou precisando de uma caixa de óleo, fulano, estou precisando disso. E ali ele ia mandando para as casas da sopa, para as famílias carentes, para as crianças, né? Ele ligava, pedia, as pessoas mandavam doce, mandava picolé, mandava biscoito, sorvete, e ele distribuía tudo ali na porta da casa dele, porque logo abaixo da casa onde o Jerônimo morava, era um bairro muito pobre naquela época, chamado bairro Pedreira, onde ficava a cadeia pública também. Então, ele tanto atendia a cadeia, levava a sopa, ele frequentava a cadeia semanalmente, fazendo o evangelho com os detentos, e ele atendia a comunidade carente. Ele fazia as visitas nas casas, ele fazia distribuição para as crianças, né? Então, isso era conviver com o Jerônimo, era o dia inteiro a gente fazendo esse trabalho junto com ele não parava. É muita história, né? Muita coisa. E o trabalho do Jerônimo, você falou do trabalho das cadeias, né? Teve uma coisa muito importante, muito interessante, que foi com ela quando ele teve a ideia de de fundar a escola, né? A creche. A creche foi muito bom. O A creche. Jerônimo Conta essa história rapidinho, só para a gente entender como foi a história da creche. E parece que tem alguém famoso nessa para a constituição dessa creche. Como é que é isso? teve também. O Jerônimo, ele fundou a Casa Espírita, o Centro Espírita Cearense de Jesus, que é onde nós frequentamos até hoje, né? Que era de frente à sua casa. Ele fundou a Gráfica Espírita Caibá Schutel, nós comentando aí, né? Então, por isso, olha a ligação, né? Depois, agora, os livros saindo pela Clarim. O Jerônimo tinha a gráfica que rodava as mensagens, fazia cartazes espíritas pelo Brasil e pela América Latina. Nessa época, as mensagens que o Jerônimo imprimia na gráfica eram ao lado da casa dele. Elas eram enviadas para vários países da América Latina.
E o Centro Espírita fundou um outro Centro Espírita na Fazenda, mas no início dos anos 80, a ideia, que era o grande sonho do Jerônimo, fundar a creche, Lar Espírita Pouso do Amanhecer. E a creche começou a ser construída justamente por essas campanhas que o Jerônimo fazia pelo Brasil afora. Então ele ia para o rádio, dava entrevista, pedia, vendia os livros, né, das mensagens que ele publicava. E no meio da obra, quando a creche estava pela metade, e a creche naquele momento era urgente, porque o bairro era muito carente. As crianças morriam de fome, literalmente. Era muita pobreza. E o Chico Xavier orientando a construção, um grupo, claro, junto com o Jerônimo ali. Quando chegou no meio da obra, o dinheiro acabou. Todas as promoções que tentavam fazer não dava certo. E o Jerônimo foi para Uberaba para pedir um conselho para o Chico, uma dica, né, o que fazer para continuar o trabalho. E no meio da conversa, né, passava-se a noite ali junto com o Chico falou para o Jerônimo, falou que o Roberto Carlos, né, o rei Roberto Carlos, havia ido a Uberaba visitar o Chico. E o Chico disse para o Jerônimo, falou, olha, Jerônimo, você e o Roberto Carlos estão na mesma sintonia. O Jerônimo veio para Ituiutaba com aquilo na cabeça, né? Falou, gente, o Chico jamais jogou palavra fora. Aí tem alguma coisa. E o Jerônimo reuniu, né, no outro dia, os amigos, o irmão, o Eurípides, chamava Pico, o apelido, os amigos mais próximos e falou, pessoal, o Chico não joga conversa fora. Vamos atrás do Roberto Carlos. O pessoal falou, como? Ele te deu o telefone, ele te passou um contato, um endereço. E o Jerônimo falou, não. Eu vi anunciando aqui na televisão que o Roberto Carlos está fazendo um show no Rio de Janeiro, no Canecão. Então é para lá que nós vamos. Olha o que é a fé de um homem, né? Olha o que é acreditar cegamente nos desígnios do Cristo e na palavra do Chico Xavier. O Jerônimo, numa perua Kombi, foi daqui de Ituiutaba, Pontal do Triângulo Mineiro, até o Rio de Janeiro. São 20 horas quase, naquela época, de perua Kombi, estradas muito ruins. E os Jerônimos chegaram lá, foram direto para o Canecão, sem conhecer nada, não tinha essa coisa de celular, de caminho, né? Ali era perguntando, era um mapa. Pararam na porta do Canecão, dia de show do Roberto Carlos. A perua tinha que parar ao máximo ali, o próximo, né? Descer a cama, engarrafou tudo. Gente xingando, buzinando, até que tirar a cama do Jerônimo de dentro da perua. E aí, quando colocaram a cama no passeio, né? Todo mundo parou para ver, fez aquela roda em volta. O que é isso, né? Esse homem de cama aqui no Canecão. E nisso veio o gerente para saber que confusão era aquela lá de fora. O gerente, né, o responsável ali pelo Canecão. Quando o homem chegou no passeio, ele foi passando pela multidão, olhou, viu o Jerônimo na cama e disse: Jerônimo Mendonça, o que é que você está fazendo aqui? O Jerônimo levou aquele susto, pensou, né, uai, como é que alguém me chamou pelo nome, né? E aí perguntou para aquele homem, né, como é que ele o conhecia. Aí o gerente disse: eu sou espírita. Nosso grupo vai muito a Uberaba visitar o Chico Xavier nas excursões, e eu já te vi lá várias vezes, conversando com o Chico, madrugada afora. E aí o Jerônimo explicou para aquele homem, o homem foi lá dentro, falou com a produção do Roberto Carlos, a produção falou com o Roberto Carlos, né, e a resposta veio, né. O gerente falou, olha, Jerônimo, o Roberto Carlos falou que é para eu colocar vocês nos melhores lugares para vocês assistirem ao show e no final, quando o público sair, ele vai descer para falar com você. E assim foi feito. Assistiram ao show, belíssimo, nos melhores lugares ali encontrados, né, com ingresso VIP, né, como se fosse hoje. E quando o pessoal saiu, o Roberto Carlos veio encontrar com o Jerônimo. E o Jerônimo brincava que ele estava muito nervoso, né, de encontrar o rei. E aí o Roberto Carlos chegou perto dele e falou: "E aí, bicho?"
Aí o Jerônimo pensou, graças a Deus me chamou de bicho, né? Estamos no mesmo zoológico. Aí o Jerônimo relaxou e começaram a conversar. E aí o Jerônimo contou, né? Tá o Chico Xavier, tudo. O Roberto Carlos marcou com ele no outro dia, no salão do prédio, deu o endereço, e lá eles foram. E ali começou uma grande amizade. Nesse dia, o Roberto Carlos deu um cheque para o Jerônimo. Olha também o que é a fé do Roberto Carlos. Ele deu um cheque para o Jerônimo de 1 milhão de cruzeiro, cruzado, alguma coisa. Esse dinheiro deu para terminar a creche. A creche estava na metade. O dinheiro terminou a construção da creche, para você ver tanto de dinheiro que era. E ainda sobrou. O dinheiro que sobrou, o Jerônimo foi ajudando as entidades assistenciais da cidade. Tinha centro espírita precisando reformar, construir casa de sopa, comprar banco. O Jerônimo foi ajudando todo mundo. E ali foi o início de uma grande amizade que durou a vida toda. Roberto Carlos ligava para o Jerônimo com muita constância. Ele estava em Nova York gravando disco, ele ligava para o Jerônimo, eles ficavam horas de madrugada conversando. O Roberto Carlos ligava e falava, Jerônimo, estou precisando de uma inspiração para me compor uma música para o meu próximo LP. E o Jerônimo falava para ele, fala de Jesus, fala da beleza da natureza. Então, nessa época, surgiram aquelas músicas A Montanha, Obrigado, Senhor, que o Roberto ia incluindo, né, nas suas gravações. E foi uma amizade assim muito linda. Quando o Jerônimo desencarnou, a creche ainda foi em 1980, a creche foi inaugurada em 81 e o Jerônimo desencarnou em 89. A creche ainda vivia desse trabalho do Jerônimo quase que em totalidade. Então teve uma queda, né, no financeiro da creche. O pessoal conseguiu falar com o Roberto Carlos, ele veio a Ituiutaba 2 vezes, fez 2 shows beneficentes para a creche ainda, que ajudou assim a creche a se manter naquele momento difícil, sem o Jerônimo, né, encarnado. E depois, graças a Deus, as novas políticas públicas, né, conseguiram aí, agora o governo já ajuda, né, essas creches filantrópicas todas no Brasil. Então, Perfeito. uma amizade muito bonita, que durou em muitos anos, né? E foi A essa gente aprende muito, né, com todas essas coisas da providência divina, das boas intuições. Porque quando é bom, o que eu falei, né? Quando as coisas são boas, uma intuição boa, olha, eu estou sentindo uma coisa boa ali. Porque a gente também pode provocar uma boa intuição. Se a gente tiver com os bons pensamentos, automaticamente a doutrina espírita fala muito sobre isso, e que a gente se conecta às boas ações, a pessoas bem intencionadas. Então, a gente sempre vai poder ganhar. As pessoas estão adorando as histórias. Olha a Sandra colocando aqui, de sotaque mineiro, contando lindos casos de Jerônimo. Dá vontade de comer um café fresco com pão de queijo. é aqui, Nina. Pode vir. Vocês têm que conhecer, gente. Vocês têm que vir aqui em Ituiutaba, conhecer o trabalho belíssimo da escola, da creche escola. A creche funciona de que idade até que idade? A creche, ela pega as crianças, acho que 6 meses, alguma coisa assim, vai até os 5 anos. Cinco Mas anos, olha. a creche é por aí hoje, né? E além disso, ainda tem o trabalho com o abrigo, né? Que eu tive a oportunidade de conhecer ambos, tanto a escola, a Ah, creche, quanto o abrigo de idosos. é. Fantástico. O abrigo, né? Aqui em Tuiutaba, graças a Deus, nós temos muitas instituições filantrópicas. Nós temos 2 abrigos que acolhem, né, os idosos. Aquele onde você esteve é o abrigo Bezerra de Menezes. Tem um outro abrigo também de católico. Temos o Sanatório Espírita, José Dias Machado. São 3 creches espíritas e outras também católicas, já evangélicas. Em Tuiutaba, com a graça de Deus, tem muitas entidades que se preocuparam com os desvalidos, né? A criança carente, o idoso abandonado, o doente mental. E essas instituições continuam no trabalho ainda hoje, graças a Deus, né?
Temos também em Tuiutaba a Bom, Fundação Espírita Jerônimo Mendonça. Essa fundação ela foi construída por uma grande amiga do Jerônimo, que é a Maria Gertrudes, também escritora espírita. E a Maria Gertrudes, após o desencarne do Jerônimo, ela construiu um lugar muito bonito, que é a Fundação Espírita Jerônimo Mendonça. Lá acontecem eventos de arte, trabalho espírita, né? É um lugar assim muito aprazível, vem muitas caravanas aqui. muito. É um lugar muito bonito. A gente também teve a oportunidade de conhecer. É tão bonito que é difícil descrever, porque é um local onde tem muito verde, muita natureza. E eu lembro que no dia que a gente foi conhecer, que a gente participou do primeiro encontro de jovens, né? E foi assim uma coisa muito bonita, porque você consegue ver as histórias, né? Tá lá preservando alguma história sobre a vida do Jerônimo. Tem inclusive a maca, né, remontada ou preservada, e também a questão de ter tipo uma espécie de boneco, não sei se é o correto, é um boneco do mesmo tamanho do Jerônimo e a maca do mesmo tamanho, para a gente ter uma noção de como é que ele se deslocava. Então é É, fantástico. E uma coisa que eu também me chama muita atenção é que quando a gente estava na parte de fora, tem muitos coqueiros, muitas árvores, e aí tinha várias araras e tucanos. Meu Deus do céu, que lugar lindo, lindo, lindo. E a Maria Gertrudes, muitas pessoas devem conhecer, já ouviram falar, mas algumas pessoas talvez não conheçam, e é sempre bom a gente repetir. Ela tem um trabalho fantástico com relação ao trabalho mediúnico de psicopictografia, que para quem não ouviu falar é a questão de estar mediunizada para fazer pinturas, e pinturas belíssimas, pinturas de diversos artistas famosos, e essas pinturas são leiloadas, são feitas obviamente pela mediunidade gratuitamente, mas utiliza-se desse momento para valorizar e ajudar entidades sem fins lucrativos. Obviamente, a pessoa que está ali realizando esse tipo que esteja realizando esse tipo de atividade mediúnica não cobra nada, está ali gratuitamente, está ali pelo menos meramente pela causa em si, que é fazer com que aquele dinheiro possa contribuir com as ações das instituições às quais ele está representando. Então é fantástico o trabalho da Maria Gertrudes, o trabalho da creche. Só quem vai lá ver a creche ou ver pela internet, pelo menos para ter uma noção, mas quem vai lá fisicamente consegue entender o quão maravilhoso é o trabalho muito sério, sempre auditado, então sempre há órgãos que estão sempre fiscalizando, porque a gente não pode falhar, né Nicola? A gente sempre tem que andar certinho. Então, é um trabalho, assim, sem sombra de dúvidas, essencial, ajuda muito não somente a instituição, mas toda a cidade. Então, toda a cidade é beneficiada, porque são pessoas voluntárias que têm as suas profissões, são voluntárias que colaboram, que ajudam e dão bons exemplos. Isso que é o mais fantástico, porque outras pessoas vendo isso, eles vão buscar claramente continuar num caminho mais assertivo nas nossas vidas, né? A gente precisa disso, de bons exemplos. Eu acredito que a nossa escolha hoje desse exemplo de superação que é o Jerônimo Mendonça foi muito bem acolhido, todo mundo gostou, todo mundo adorou, né? A Wilma Lima está falando aqui, lindas músicas do Roberto, gosto muito da música O Homem, eu também adoro a música O Homem, aquela da montanha, acho fantástico. Quando eu era criança, eu ouvia aquilo, e eu ficava imaginando a cena das crianças correndo, e nossa, eu achava incrível, é muito fantástico. bonito. Muito, tinha Olha, que ter então, inspiração do alto, né? oi? Tinha que ter inspiração do alto. Tinha que ter inspiração do alto, a inspiração do bem. São músicas lindas, né, que o Roberto compôs naquele momento, em tantos outros, né? Muito bonito. São muitas histórias. Tem a história do. Ainda dá tempo de contar mais uma? Como que Dá saiu? sim, dá sim. Quer dizer, se o pessoal quiser, né? Se não quiser, a gente. Eu vou contar uma também de um outro cantor famoso que esteve em Tuiutaba. Certa vez, o Roberto Leal, que desencarnou há pouco tempo, cantor português, né, morava no Brasil, ele veio a Ituiutaba fazer um show.
E quando ele chegou na cidade, ele pediu para a equipe localizar Jerônimo Mendonça, que ele já havia visto entrevista do Jerônimo em São Paulo, e ele gostaria muito de conhecê-lo. Então, ele sabia que o Jerônimo era daquela cidade. E a equipe fez contato com o Jerônimo, uma cidade pequena, conseguiu, né? E após o show, levaram o Roberto Leal para conhecer o Jerônimo. Porque o Jerônimo não dormia, né? Ele dormia muito pouco. Então, ter uma companhia durante a noite para conversar, bater papo, falar de Jesus, era um presente para ele. E aí o Roberto Leal, com os amigos, foram para a casa do Jerônimo de madrugada e conversaram a noite inteira. E foi aquela alegria. Jerônimo falando de evangelho, recitava poesia, cantava, brincava, fazia trovinha para as pessoas, tal. E aí, em determinado momento, o Roberto Leal disse assim: Jerônimo, onde eu encontro esses poemas tão bonitos que você recita? Eu quero comprar, tem algum livro que tem esses poemas? Aí o Jerônimo disse: pois não, vai ali na estante. E aí o Roberto Leal levantou, foi falando o nome dos livros. Quando ele disse Parnaso de Além Túmulo, o Jerônimo falou: é esse o livro das poesias que eu estou recitando. E aí o Roberto perguntou: onde eu compro esse livro? É muito bonito, né? Para quem não conhece, o Parnaso de Além Túmulo foi o primeiro livro que o Chico Xavier recebeu. Era de poesias, de poetas brasileiros e portugueses. E aí o Jerônimo disse: Roberto Leal, eu te dou esse livro de presente, não precisa de você comprar. Pode ficar com esse livro para você. E ele ficou muito feliz, né? Muito alegre, começou ali a folhear o livro e tal. De repente ele disse: Jerônimo, eu não posso ficar com esse livro. Aí o Jerônimo falou: mas por quê? Eu te dei o livro, todo carinho. Aí ele falou: porque eu abri aqui a primeira página, tem um nome, Terezinha Carvalho Vilela. Esse livro não é seu, Jerônimo, eu vou levar o livro de outra pessoa. Aí o Jerônimo falou: não, Roberto Leal, essa senhora pega meus livros emprestados e aí põe o nome dela na capa. Esses livros são todos meus. Você vai abrir, você vai ver que tem vários com o nome dela, mas é tudo meu. E não era, né, gente? A dona Terezinha era a mestra. Jerônimo chamava ela de mestra. Ela foi a primeira professora do Jerônimo. Ensinou ele a ler e a escrever. Só que a dona Terezinha era muito católica. Anos mais tarde, ela perdeu um filho num acidente automobilístico e ela foi buscar a doutrina espírita como conforto, reencontrou o Jerônimo já na cama. E ela passou a acompanhar o Jerônimo, se tornou uma das diretoras da creche. E a dona Terezinha passava as tardes com ele, lendo, corrigindo os poemas que ele ditava, as mensagens. Era a grande companheira. E o livro era da dona Terezinha, né, que estava lá. E aí, no outro dia, era aquela festa, né? Porque ele ligava bem cedinho para a dona Terezinha e contava a história. E a dona Terezinha fazia aquele teatro, fazia que estava brava, né? Falava: olha, Jerônimo, você deu os seus livros, os meus não, né? E o Jerônimo falou: mestra, eu vou te recompensar. Eu fiz uma trovinha para você. E aí ele falou: mestra querida, agradeça. Ser espírita é ter ideal. Foi-se o livro da Terezinha no bolso do Roberto Leal. E aí era o jeito. Mas agora você contou a trovinha do Jerônimo da forma leve e engraçada. Você precisa contar uma trovinha. A Aline já pediu aí, ó. Como que é? A Aline pediu para você contar uma das trovinhas do Jerônimo. Olha, Mas você acabou de contar uma. olha, eu não sei de cor as trovinhas dele, porque eram tantas. No livro, deixa eu ver aqui, nós temos. Pode olhar aí, pode olhar no livro se Quando encontrar o alguma. Eu Jerônimo aqui também viajava, tenho algumas. Aí você aproveita e conta uma dessas. o Jerônimo, quando viajava para visitar o Chico, a alegria dele era tão grande, então eles iam brincando dentro da perua Kombi, de Ituiutaba até Uberaba, mais ou menos umas 4 horas de viagem. Então era aquela brincadeira o tempo inteiro.
E o Jerônimo e a Márcia França, que é a grande companheira também, uma das diretoras da creche desde o início, que ficava Uhum. inspirando o trabalho, né, da construção, até hoje está lá trabalhando muito. Ele e a Márcia iam fazendo um duelo de trovinhas. Então o Jerônimo falava uma trovinha, passava um pouco, a Márcia falava outra, e eles iam duelando até chegar a Uberaba. Que Então eu nível de pude chique, é muito chique. e eu E pude a Márcia e a algumas. Betânia, a filha da Márcia, né, que também trabalha muito lá. A Betaninha também trabalha lá. Então ela me passou algumas que ela notou, né, na época. É, em Madalena renovada pelo amor sublimação, a mulher santificada pelo mestre da salvação. Bezerra seu nome encerra todo poema de luz, a espalhar sobre a terra a doutrina de Jesus. Deixo agora no papel toda a minha gratidão ao Espírito Emmanuel, mestre da educação. Isso eles iam falando dentro da viagem, né? Dentro da perua com. Amor é Deus em nós, gerando felicidade. Paixão é fogo veloz, queimando sem piedade. Amor nascente eterna ao mais santo contentamento. Ciúme é que desgoverna, criando aniquilamento. Então ele ia aprofundando os temas, né? Começava brincando e ele ia aprofundando. O amor que vem do Cristo tem nome de salvação. Quando o homem diz que ama, surge logo a obsessão. Então, essa vai brincando com as pessoas que estavam ali. Então, essas eu consegui pegar, mas tem os livros que ele deixou, são vários escritos. Uhum. Sim, sim. São vários livros que têm poesias, têm mensagens, histórias que ele mesmo ditava e os amigos compilavam e editavam o livro naquele momento ali, que ele estava conosco. Mas é uma graça, enfim, é tanta coisa boa que a gente, o tempo já voou, já passou de uma hora que a gente está aqui Já conversando, passou, tá vendo? já Quem foi. imaginaria que ia dar assim, né? Passar tão rápido. Isso demonstra assim o quanto a gente tem à nossa disposição bons exemplos, boas histórias, é, boas coisas a seguir, especialmente nesses momentos que às vezes a gente pensa assim, nossa, estou sem nada. Tem gente que está trabalhando aí com o maior receio de sair de casa, né? Porque precisa, não tem como, o trabalho exige. Outras pessoas estão em casa sozinhas, muitas vezes confinadas com o familiar e não dá para, não tem que ficar cuidando dos filhos, por exemplo, porque não tem onde deixar os filhos, com quem deixar. E pessoas mais velhas também, né, para cuidar dos seus idosos. E a gente percebe que muitas pessoas passam pela questão do tédio, de ficar em casa, meu Deus, o que eu vou fazer? E é claro que a partir agora já tem quase 2 meses que estamos passando por essa rotina, a gente está tendo muitas opções. As lives com boas intenções, boas atividades, boas conversas. Eu espero que essa seja uma, tá, pessoal? Eu espero que vocês estejam gostando dessa. Nosso Papo Família, que toda quinta-feira, às 15 horas, estamos fazendo. Se vocês gostaram, curtam, comentem, para a gente poder saber se estamos indo bem ou não, e onde nós podemos melhorar, claro. Compartilhem com pessoas que vocês gostam, se fez bem para vocês, provavelmente pode fazer bem para alguma outra pessoa, então compartilhe com essas pessoas, porque assim a gente vai conseguir atingir o maior número de corações, porque a gente se sente muito bem estando aqui, tendo esses momentos. E agradecer, primeiramente, a Deus, agradecer às pessoas que fazem com que tudo isso aconteça, que é a equipe da Rai TV, a Folhinha Espírita, agradecer ao Nicola, mais uma vez, por ter aceitado o convite em cima da hora dos 47 do segundo tempo, a gente tinha passado o tempo. Mas é sempre assim, pessoal, quando a gente acha que a gente vai ficar sozinho, meu Deus, e agora? Não vou conseguir fazer a live em parceria, vou ter que fazer sozinho, porque eu ia fazer do mesmo jeito, eu ia fazer sozinho. Mas a gente nunca está sozinho. Né? A gente brincou uma vez com nossos amigos do grupo Espirituosas, né, que o Nicola você conhece muito bem, já conhece o Alexandre e tem os outros amigos. Eles fizeram um vídeo com a gente justamente sobre esse tema, o Evangelho. Se a gente faz o Evangelho sozinho, a gente não faz o Evangelho sozinho. Nós estamos sempre amparados, acompanhados. E as nossas
nossos pensamentos é que vão determinar, ou melhor, é que vão revelar com quem a gente anda acompanhado. Então, se nossos pensamentos são semeando, são frutificando, obviamente, as pessoas que estão conosco, as pessoas, no caso, os espíritos, que estão conectados conosco, são pessoas mais bem intencionadas. Então, a gente tem sempre essas oportunidades, agradecendo imensamente a todos vocês. Eu vou, novamente, tem aqui os nossos links, conheçam, sigam o Nicola Frattari, tá? Vou até tirar aqui o material novamente, para que vocês possam acompanhar, identificar aí como é que vocês podem conversar, conhecer. Façam perguntas para o Nicola depois, entrem lá, está no Facebook, Nicola Frattari, muito fácil de encontrar, tá? No Instagram, você também está no Instagram, tá? Não, só no Facebook mesmo. Só no Facebook, pronto. Então é só procurar, já tem algumas palestras aí também pela internet, só procurar, que você vai encontrar muita coisa bacana para estudar. E um abraço para todos vocês que nos acompanharam. E eu vou colocar um material só para vocês terem noção. Antes de a gente encerrar, a gente vai fazer o encerramento e fazer as nossas despedidas. Novamente falando, vocês querem os livros? O Nicola vai mostrar o livro novo, tá? Esse aqui é o antigo do Jerônimo, Gigante Deitado, a antiga versão, tá? Esse aqui é um dos mais novos, né? A edição revisitada. E aqui o nosso amigo Nicola está colocando os novos casos de Jerônimo Mendonça. Vocês podem adquirir eles em qualquer lugar do Brasil, em sites, nas lojas online ou mesmo nas lojas físicas, assim que estiver disponível. Mas eu vou colocar para vocês aqui novamente o site do clarim.com.br, vocês podem acessar e fazer o pedido dos dois. Já pede os dois, que aí já economiza o frete. Tem também pela Amazon, tem o e-book dos novos casos de Jerônimo Mendonça. Se entrar no site da Amazon, lá quem gosta da leitura pelo e-book, já pode pedir. Perfeito. Então é só digitar o nome aí do livro, o título do livro, Novos Casos de Jerônimo Mendonça, Amazon, pronto. Já pode baixar na hora, mais rápido ainda. Não fiquem aguardando tanto. Mas só para a gente agradecer, eu vou colocar aqui um videozinho para vocês, para compartilhar com vocês, e aí a gente volta para fazer as despedidas, tudo bem? Muito bem. Conheçam aí o trabalho da Folhinha no YouTube, só seguir o canal que tem muita novidade. Conheçam também o Clube do Livro da Folhinha, então o Clube do Livro está muito legal, muito bacana. Nicola, então, agradecendo novamente a você pela sua disponibilidade, por compartilhar com a gente essas histórias, as trovinhas, os causos. Só faltou o pão de queijo aqui e o cafezinho. Pão de queijo com café muito bem lembrado, muito característico nosso aqui de Minas Gerais. Vai no coração de todos, né? Muito feliz, viu, Alan? Muito obrigado pelo trabalho, parabéns, viu, por essas lives, pelo seu trabalho em todo o Brasil. E eu também gostaria de agradecer muito por essa oportunidade, por falar um pouco desse grande amigo que é Jerônimo Mendonça. E eu tenho certeza que essas leituras, elas vão trazer muito conforto, muito bem-estar, vão trazer propósitos novos, objetivos, né?
que a ideia dessas pequenas histórias, né, dos causos do nosso amigo Jerônimo, é justamente beber nessa fonte que foram seus exemplos. Então, nós estudamos tanto a doutrina espírita, estudamos tanto o livro dos Espíritos, o Evangelho, e Jerônimo vivenciou. Então, ao ler, né, essas histórias, relembrar o amigo com muita saudade, nós vamos também, de alguma forma, assimilando esses exemplos. Justamente porque, para que possamos perceber que nós também somos capazes de dar a volta por cima, né, dentro da nossa existência, daquilo que nós passamos hoje, nós também podemos ser vitoriosos se quisermos, né? Com Jesus, nós conseguimos vencer todas as provas e as expiações propostas para a nossa reencarnação. Então, esse é o grande apelo do livro, é buscar essa força no nosso querido Jerônimo. Muito obrigado mais uma vez. Então, meus amigos, meus irmãos, muito obrigado. Sigam a gente, né, no Facebook, no Instagram, sigam a Rai TV, sigam o Alan Mitchell, Nicola Fratari, Fonia Espírita, que vocês... Eu acredito que vocês... Vai ser uma coisa boa, pelo menos é a intenção, né? A intenção é essa. Eu vou convidar vocês para a live de logo mais que eu vou fazer pelo Instagram. A live vai ser às 18 horas com o Denis Soares, e o tema vai ser o Viajante do Universo. A gente vai ouvir muitas boas músicas, alguns casos sobre como foram feitas essas músicas, como vieram essas músicas, e a gente vai refletir também sobre as mensagens das músicas. Então, eu espero que vocês se divirtam, relaxem agora, descansem, possam fazer suas coisas durante o dia, né, o restante da tarde, e a gente possa se encontrar logo mais na live das 18 horas, lá pelo Instagram, tá ok? Então, mais uma vez, obrigado a todos, fiquemos todos com Deus. Até a próxima. E a gente vai marcar de novo no próximo encontro. Vamos lá.